Oi, Vivi! Olá. É Santa Luísa. Não, não é possível. Eu não sei o que está acontecendo com esse meu celular, que ele está travando só no Insta. Oh, menina. Vai ver que é birra, porque o Eu acho, Insta eu acho. deixa a gente só uma hora no ar. Aí ele tá fazendo um boicote. Olha, sabe quem está conosco aqui? A Quem? Graça, professora de Braslândia. Só A coisa boa. Graça, ela dá cursos de materiais, cursos na área do autismo. Ela tem filhos autistas também. Não sei se você conhece a professora Graça, de Eu, Braslândia. eu acho que não, mas quero conhecer agora. Pois é, vocês duas precisam se conhecer. Então, vamos lá, Vivi, porque a gente agora tem menos de uma hora, o negócio corre, né? O relógio anda. E eu vou apresentar novamente a Viviane, ela já esteve conosco aqui na semana passada, mas eu vou apresentá-la novamente porque eu sei que tem muita gente interessada na alfabetização com o método das boquinhas e não estava aqui semana passada, viu, Vivi? Verdade. Então, Viviane Guimarães, graduada em letras, psicopedagoga, especialista em avaliação, neurocientista, vice-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, multiplicadora do método das boquinhas, tem alguns livros publicados, depois você também pode falar sobre os seus livros. É, ela é diretora diretora que fala do projeto Mais Inclusão. Autora. Autora. Autora, diretora, multiplicadora. Ela é maravilhosa. Esse projeto Mais Inclusão é um barato. Ele, assim, multiplica o conhecimento. A Viviane, ela dá vários cursos e traz gente muito bacana. Inclusive, já quero deixar quem não se inscreveu ainda no Congresso Mais Inclusão e Adaptação, de 28 a 30 de agosto, se a gente não tiver contratempos, Meu acredito que não, Deus, né? se a permitir. Gente, é o maior e melhor congresso da região Centro-Oeste na área de inclusão. O ano passado bombou, só elogios, muitas pessoas satisfeitas. É um congresso teórico-prático, né, Vivi? É Aí verdade. a pessoa coloca a mão na massa também, principalmente os professores, os pais que estão atrás de coisas práticas mesmo para o dia a dia. Sem É esquecer da verdade. teoria, a Viviane ela convida profissionais de ponta, os melhores profissionais do Brasil para trazerem o conhecimento e a teoria. A Fabíola diz que já está inscrita, graças a Deus. Então, E então, agora, Viviane, a dia palavra é 5 sua. 5 e 6 de junho, eu vou estar fazendo um curso online com o Dr. Clay Brites. Ah, Eu é vou verdade. sobre como trabalhar com o autista nessa época, assim, não só de pandemia, mas nessa época que a gente muda a rotina deles, né? E nós vamos também falar sobre neurociência da aprendizagem. Olha que bacana, gente. Que É, dia, Vivi? Anota aí, gente. isso, na nossa página inclusão e adaptação.com.br, e aí tem uma parte lá de cursos que mostra o curso do Dr. Clay. Então vão lá, se inscrevam, porque vão ser 8 horas com ele e ele é maravilhoso. Muito bom. Ele é médico, não é, Vivi? Ele é neurologista e um educador, né? Porque a esposa dele é psicomotricista e acabou assim que enfiou, incutiu nele a neurologia para trabalhar essa parte do cérebro, como é que o cérebro aprende. Então, ele vai falar isso muito com a gente, que eu acho que é muito importante, né, Mara? A gente Sim. conseguir saber o que cada idade a gente precisa esperar em cada idade, o que eu posso cobrar daquela criança ou não, dependendo do distúrbio que ela tenha, né? E é uma das coisas, assim, que me encanta em Boquinhas. A gente conseguir respeitar a criança de acordo com o que o desenvolvimento dela pede, né? Aham. Eu me tornei educadora de boquinhas em 2009. Eu fiz um curso com a doutora Renata Giardini, que é autora do método.
porque o meu filho estava repetindo a alfabetização e ele não estava se alfabetizando. Eu que pedi para que ele repetisse, né? Porque eu notei a dificuldade dele. Eu estava acompanhando, assim, ele não tinha ainda o diagnóstico de autista, mas eu notava que ele estava com atraso no desenvolvimento. Ele tinha quantos anos, Viviane? Ele estava na idade normal, ele fez de 6 para 7, ele fez a primeira vez, aí eu pedi para ele repetir de 7 para 8, né? Aham. Porque como ele faz em fevereiro, então assim que iniciou o ano ele virou, né? Ele fez 8 anos. Então eu já considero ele com 8 anos. Então ele se alfabetizou já com 8 anos e meio, quase 9. E aí eu fiz esse curso com ela. Ele, como eu falei, já estava repetindo a alfabetização, né? Eu imaginei, não, ele está imaturo, eu vou fazer ele repetir e vai dar certo. Aí deu fevereiro, deu março, deu abril e nada de fazer diferença, né? E eu comecei a ficar agoniada. E aí eu procurei os médicos, conversei, não, é que você é professora, professora é muito agoniado, professor quer fazer que as coisas vão mais rápido, espera que seu filho tenha o seu tempo. Eu já esperei, eu já estou esperando, eu não estou vendo o desenvolvimento dele, ele não está aprendendo a ler, está faltando alguma coisa. E eu sempre trabalhei esses pré-requisitos, eu acho muito importante a gente notar, assim, não é só a idade, né, Mara? É a gente verificar se essa criança tem um pré-requisito para aprender aquilo. Isso. Então, assim, eu brincava com rima com ele, brincava com a literação, com consciência corporal, ele com as dificuldades dele, mas a gente conseguia trabalhar isso. E ele não se desenvolvia. E aí eu fiz o curso com a doutora Renata Giardini, foram 16 horas que eu fiz com ela. Eu lembro direitinho, foi dia de semana, de segunda a quinta, de 6 às 10 da noite. Eu trabalhava o dia inteiro, de 6 às 10 da noite fui fazer o curso. E eu fui fazer junto com a professora dele, com a fono, que eu acho também que foi que fez a grande diferença, né? Que a gente já conversou na última live, da gente fazer um trabalho junto. Porque se cada um estiver falando uma coisa, aí dá um nó na cabeça da criança, né? A gente acaba atrapalhando. Então, eu fiz o curso com ela e em 6 meses ele estava lendo Encontro Consonantal. Olha, que legal. E aí então, você assim, trabalhava com ele quanto tempo? Vivia assim por dia? Então, eu trabalhava com ele meia hora, 2 vezes na semana. Olha! Então, Foi só assim que eu trabalhei. Porque eu verifiquei assim, ele ficava cansado, eu já tinha essa noção dele, ele chegava cansado do colégio, ele tinha outras atividades, né? Ele fazia fono desde pequeno, ele fazia fono desde, eu acho que eu comecei com 2 anos com ele, então ele tinha psicóloga, então assim, ele sempre teve terapias, mesmo eu não sabendo o que ele tinha. Mas eu sempre fiz as terapias, eu sempre trabalhei, que é o que você falou, né, na nossa última live. Não espero o diagnóstico para estimular. Então, graças a Deus, eu nunca esperei. Porque se eu esperasse, poderia ser que o Caio não falasse até hoje, né? Verdade. Então, aí eu estimulei sempre. Ele fazia ecoterapia, ele era apaixonado. Então, eu fazia poucas vezes na semana, porque eu notava que ele ficava cansado. Então, eu fazia 2 vezes na semana, 30 minutos só. A única coisa que eu não fiz de acordo com o que Boquinhas ensina foi a ordem das letras. Porque a escola tinha uma metodologia. Então, o que eu combinava com a professora? Me diz que letrinha que você vai dar na outra semana, que eu trabalho com ele na semana anterior. E assim eu fui fazendo com ele. Então, eu só não segui a ordem que ela pede. Mas a escola também trabalhava com método fônico? Não. Não trabalhar. Então, outra dificuldade, assim, porque as pessoas me perguntam, assim, uma pergunta, né, que já apareceu aqui. Qual é a diferença do método fônico para o método das boquinhas? O que a boquinhas tem de diferente em relação ao método fônico? Tá. O método fônico, como o próprio nome dele fala, ele trabalha única e exclusivamente com o som. Então, eu vou dar a ênfase para a criança ao som que aquela boquinha faz. Então, eu falo para ela, faca, ou então
Da, de, o. Então, em vez de falar dado, eu vou fazer o sonzinho daquela letra. Então, de, Isso. a, de, o. Então, é dessa forma que a criança vai aprendendo a ler. Eu enfatizando sempre o sonzinho da letra. Então, por exemplo, vaca, a, a. É dessa Isso, forma que o método porque tem faz. alguns métodos que trabalham com o nome da letra. Aí a pessoa fala Isso. V-A-C-A. E V-A-C-A não é vaca, né? A Exatamente, criança né? sabe o nome da letra, ela V-A-C-A. reconhece, ela identifica, mas se ela não souber o som, não dá para juntar. A Isso. Tassiane a Tassiane está falando que desde cedo a fono do filho dela ensinou ela a trabalhar com a consciência fonológica. E Ótimo. aí, tudo que eu vou falar, eu enfatizo as letras, e a professora do ano passado trabalhou com o método fônico, aí ele desenrolou. Isso. O método fônico, ele é uma das bases que Boquinhas usa. Porque Boquinhas, ela é multissensorial. Isso. E é uma das coisas que eu gosto muito, né? Por quê? Porque eu utilizo várias entradas cerebrais. Quanto mais áreas do cérebro eu trabalho, mais permanente e mais duradoura se torna essa aprendizagem, né? Uhum. Então, por exemplo, Boquinhas, quando eu vou falar, sei lá, vaca, né? Então eu coloco a mãozinha embaixo, a gente vai sentir o som do V, ó. Vaca, tá? Então eu vou colocar a mãozinha e aí eu falo com eles, olha, fala vaca e faca. A gente repara que a gente não sente tremer. Então, não só ele vai ouvir o som, ele vai sentir a vibração, né? A gente, aquele sinestésico que eu falei do sensorial, né? O sinestésico com S. E aí eu vou mostrar a boquinha. Olha o que a minha boca faz, ó. O meu dente vai encostar no meu lábio e ele vai tremer. Então, quando que a gente inicia com Boquinhas, né? Isso eu tô falando da alfabetização, porque eu tenho Boquinhas na educação infantil, que é um livro verde, que inclusive agora ele está sendo todo reformulado, ele está ficando lindo, colorido, ele está ficando maravilhoso o livro. Vai ser mais uma parceria minha com a Renata, que no outro eu não estava trabalhando com ela. Nesse a gente está trabalhando junto. Nós estamos fazendo junto com a BNCC, né? Então nós vamos ter todas as atividades trabalhando em que área da BNCC a gente está estimulando aquela criança, então a gente vai fazer isso. Então, e é uma das coisas que eu sempre falo, a educação infantil, ela não pode ter como objetivo a alfabetização. Ela é uma consequência de um bom trabalho. Então, isso que eu quero que você fale agora. Gente, o que a gente tem que trabalhar na educação infantil para a gente ter a base para uma alfabetização joia? Eu falo que a gente tem 3 áreas principais, né? Sensorial, motor e linguagem. A gente trabalhando esses 3, a gente está trabalhando a base segura para a alfabetização, né? Que é aquilo que a gente sempre conversa. Se eu tenho uma criança que não tem consciência do corpo dela, se ela faz aquele desenho que a gente vê de uma cabeça e que dessa cabeça saem as pernas e saem os braços, tipo um essa criança... Isso. Essa criança não está tendo nem consciência do que ela é. Ela se olha no espelho e ela não tem condições de se perceber como pessoa. Ela não percebe que da cabeça vem um pescoço, do pescoço vem o tronco e que do tronco vem os membros. Por isso que a gente vê muitas salas da educação infantil com um espelho grande. Isso é uma maravilha. Por quê? Porque a criança, toda vez que ela entra, ela se vê. Ela percebe o corpinho dela todo. Aquela atividade que a gente coloca para a gente desenhar a criança no chão, coloca bem grande, faz o desenho da criança, e aí ela vai preenchendo os olhinhos, a boca, vai colocando os dedinhos, vai colocando... Então, isso aí é importante. Isso é anterior à alfabetização. Quando a gente não trabalha esse tipo de coisa com a criança, ela não está se preparando para a alfabetização. Contação de histórias
é uma das grandes maravilhas. Eu falo assim, sabe qual é o maior acelerador cerebral? Ler e escrever. Então, a gente fazer essa criança muito antes dela estar trabalhando a redação, ela está conseguindo entender o que é uma história, que a história tem uma sequência, que eu tenho vários quadrinhos, né? A gente fala que dentro de uma narração, a gente tem várias fotografias. Então, eu falo muito para o professor da educação infantil, pelo amor de Deus, não fala para mim assim, conta a história desta figura. Não, essa figura ela não tem uma história. Essa figura ela só tem uma parte da história. E aí eu preciso saber o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Por quê? Porque a narração são várias cenas juntas. Então a gente Isso é uma precisa trabalhar isso. sequência, né? Até para organizar isso no cérebro, é o que você está falando. Você precisa trabalhar as áreas cerebrais. Então, ele precisa organizar aqui para ele poder falar, para ele poder escrever depois, né? Exato. Boquinhas tem um livro que chama Mapa de Ideias, que é um livro maravilhoso, justamente que a gente vai trabalhando com figuras. Então, como é que Boquinhas trabalha com redação? Sempre começar com narração, gente. Sempre, sempre, sempre. Não me fala, pelo amor de Deus, em texto dissertativo, de texto descritivo, isso é depois. A gente deixa lá para frente. Primeiro é a narração. Então, a gente coloca... E não precisa ser o livro de Boquinhas. Se vocês entrarem na internet e procurar narração sem diálogo, nossa, vocês vão ter um monte de figuras lá, porque a criança primeiro precisa olhar aquelas figurinhas e ter uma noção de sequência de tempo. Então, ela vai pegar aquela historinha e vai colocar as figuras em sequência cronológica. É a primeira coisa para eu verificar se ela está entendendo aquela história. Então, primeiro, coloca as figurinhas em sequência cronológica. Depois, eu preciso que ela me fale um verbo daquela figura. Então, por exemplo, eu tenho uma figura de um menino caminhando. Então, ela vai colocar caminhar. Aí o menino subiu numa árvore. Então, ela coloca subir. O menino foi lá e pegou uma maçã. Então, ela vai colocar pegar. Depois, ele foi lá e comeu a maçã. Então, vai colocar comer. É importante a gente sempre colocar esses verbos de ação, porque aí eu vou fazer a mímica com ele. Ó, o menininho, ele tá caminhando. Agora, ele tá subindo. Agora, ele foi lá e pegou. Agora, ele comeu. Então, eu trabalho mímica com ela. Então, verifique que falando, eu estou trabalhando sinestésico de movimento com ele, eu estou fazendo ele trabalhar, pensar num verbo que represente aquela figura. Depois do verbo, ele vai escrever uma frase, depois da frase é que ele vai fazer um parágrafo. E aí, de acordo com cada idade, exatamente, de acordo com cada idade, eu vou pedir um número de linhas por parágrafo. Então, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos vai escrever uma ou duas linhas só. Já uma criança de 8, 9, aí vai pedir 3 linhas, 4 linhas, 5. Quando ela acaba o 5º ano, ela já vai estar conseguindo escrever uma redação de umas 20 linhas. E com uma sequência, com uma organização. Isso, com uma organização, entendeu? A Fabíola colocou aqui pra gente a sua dica. Narração sem diálogo, viu, gente? Ela já escreveu aí. Ela também escreveu o site. Ela é ótima, Fabíola. É uma maravilha. Por quê? Porque eu preciso ver se essa criança está realmente entendendo a história. Então, por exemplo, a história em quadrinhos, mesmo que tenha diálogos, eles não sabem ainda ler. Mas eles estão vendo as figurinhas. Então, por exemplo, eu gosto muito do quadrinho da Mônica. Eu acho do Tio Patinhas muito poluído. Eu gosto, mas eu acho muito poluído para as crianças. Então, eu prefiro o quadrinho da Mônica, que são desenhos mais simples, com menos estímulos. Então, eu gosto muito de trabalhar com o quadrinho da Mônica. E aquela última página que tem só 3 quadrinhos, é bem bacana para a gente começar isso com uma criança de 2, 3 anos. Isso, já pequenininha. A Graça está dizendo que o filho dela é não verbal. Ele vê a imagem das boquinhas e já imita. É lindo de ver. Que é o neurônio espelho, né? Que no nosso livro de fundamentação a gente fala que a criança imita. Então, o que a gente começa, né, na alfabetização? A gente começa com as vogais. Por que vogais?
Porque são as mais fáceis. É um movimento que ele não tem trava, né? É um movimento que o nome da letrinha corresponde ao sonzinho que ela faz. Só as vogais têm isso. Aham. Nenhuma tem. Então a gente vai, vamos lá. Ó, crianças, vamos prestar atenção. Olha. A. Peraí, deixa eu tirar os comentários para você fazer uma boca bem bonita. Aí. Vocês repararam que eu coloquei até batom vermelho, né? Porque é para Eu parecer vi bem. toda maquiada, tá linda. A gente faz assim, coloca batom vermelho que é para as crianças prestarem atenção. Então, olha lá. Boquinha. A, E, I, O, U. Então, cada boquinha tem um movimento. Agora a gente vai falar para as crianças. Olha, repare, o A tem a boquinha bem aberta e a língua é para baixo, ó. Ah, se eu colocar a língua para cima, ó, não faz o A. Então eu brinco com eles assim, ó. Se a gente subir a língua, será que dá? Ah, não, não dá. Então vamos verificar outro, ó. Fechando um pouco a boca. Ó, a língua continua para baixo. E a boquinha, a gente fala a boquinha do sorriso, né? E a língua ainda para baixo. Aqui, a boquinha fazendo um círculozinho. Ó. A língua continua embaixo. E agora a boquinha bem fechada, todas com a língua para baixo. Então, eu mostro para as crianças qual é o movimento. Antes da gente começar qualquer exercício, todos os nossos livros têm essa explicação da articulação. Então, eu vou trabalhar com ela o som, que é importante. Eu vou trabalhar o articulema, né, que é a boquinha. E eu vou trabalhar também o sinestésico com eles. Eu vou verificar. Todas as vogais, elas são sonoras. Ah, então, se você pegar no pescoço, ó, todo mundo pegando no pescoço, ó. Vai sentir. Olha como tá tremendo, ó. Fica até por quê? Porque ó, né? I, O, U. E aí, esse nosso livro é o que tem mais exercícios. Por quê? Porque é a primeira vez que as crianças estão vendo isso. Como a gente já falou na nossa outra live, o nosso cérebro ele não foi preparado para ler e escrever. Então, é uma aprendizagem muito diferente. E aí, com o tempo, as outras letrinhas elas vão sendo mais rápidas. Por quê? Porque a criança já vai começar a sentir o processo. A primeira consoante que a gente trabalha é o L, né? Então, olha lá. Tirar aqui. O que vai acontecer diferente, por exemplo, olha, do E, ó. A língua para baixo. Tá vendo? Então, na letra E, a língua é embaixo. E na letra L, apesar da minha boca estar aberta, a minha língua subiu. Então, a gente vai começar. E olha lá, essa letrinha, ela tem um nome, que é L, só que ela tem um sonzinho, que é L. E aí, quando eu junto com as vogais, faz Lá, Lé, Li, Ló, Lu. E aí a gente vai fazendo assim com todas as consoantes. A gente começou com as consoantes primeiro, que são mais fáceis de serem representadas, então elas não têm uma dupla grafia, tipo a letra C, que o K eu posso fazer com C ou com QU. Ou então, dentro do C, eu tenho K, C, Si, que já muda a boquinha, já muda o sonzinho dele, Cocu. Então, a gente deixou essas letras mais complicadas mais para o final. Para quando essa criança esteja com o cérebro mais maduro, para quando ela esteja entendendo o que está acontecendo com a nossa aprendizagem. Até porque ela já exercitou, né, com as outras mais fáceis, e aí fica também um pouco mais fácil. Eu tenho uma pergunta, Vivi, depois para você pode continuar depois, mas eu achei essa pergunta interessante, da Fabiola. Boquinhas
serve para alfabetizar jovens e adultos ou só crianças? Nós temos, inclusive, um livro de EJA. Uhum. Nós temos um livro específico que a gente fez com letramento, né, para a pessoa adulta, que a gente escreveu esse livro justamente com o medo de usarem o material da educação infantil para o adulto. E ele Isso, não canta, né? Que é o que a gente sempre fala eu do sempre nosso falo. receio de estar trabalhando, por exemplo, a pessoa com deficiência, com materialzinho de bebê, e ele não é mais um bebê. É. Então, a gente pensou em trabalhar meios de transporte, os tipos de trabalho, como é que é a nossa sociedade, quais são os direitos que a gente tem. Então, a gente foi colocando temáticas dentro do letramento que tem a ver com o mundo do adulto. Então, se você procurar a letra Alfabetizando e Letrando com Boquinhas, você vai encontrar lá o livro para fazer download. Vai aí, gente, alfabetizando e letrando com boquinhas. Anota Isso. aí para mim, Fabíola. A Fabíola é minha secretária aqui. Ela até perguntou se tem uma data para a nova versão do livro que você comentou. Se Deus quiser, em junho, final de junho, a gente deve estar lançando. Legal. E a Raquel, lá dos Estados Unidos, está perguntando se existe algum software ou aplicativo do método das boquinhas. Nós temos sim, nós temos 2 joguinhos, né? Porque Boquinhas não tem só letras, só livros, né? Nós temos vários jogos e nós temos 2 aplicativos de Boquinhas no Play Store, tá? Que a Olha gente... aí. Então, se você procurar, ou então na Apple Store também, tá? Se você procurar lá Boquinhas, você vai ver que a gente tem 2 joguinhos, que aí você vai fazendo como se fosse, colocar assim, soletrando, né, de boquinha, só que no caso a gente vai separar a área fonética, né, e a criança vai jogando as letrinhas para formar. Eles têm vários níveis, então a criança tem o nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Uhum. Então a gente vai trabalhando com isso. Espera aí que eu vou atrás de um carregador que está acabando a Acabando a bateria. bateria. Pois é, olha só que legal, gente. Então, assim, como ela falou, a educação infantil, ela prepara, ela dá o suporte, o básico para que, vamos dizer, uma alfabetização formal venha depois. Porque eu costumo dizer que todas essas coisas que a gente faz já é alfabetização. Porque as pessoas pensam que a alfabetização é só ler e escrever. Não, a gente tem que preparar esse terreno aí para a gente poder ler e escrever. Como a gente sempre fala, não é um processo natural, é artificial. Nós não nascemos para ler e escrever. A leitura e a escrita é uma construção cultural. Então, é uma coisa que tem que ser aprendida. E uma coisa bacana que a Vivi falou aí é sempre estimular mais áreas do cérebro. Oferecendo várias atividades diferentes, né? Exatamente. A gente precisa pensar em várias áreas para a gente estar estimulando, né? Eu me preocupo muito quando eu vejo uma estimulação sendo feita só na mesinha, como a gente fala, só na sala de aula, né? Essa criança da educação infantil, como a gente... Ai, não, 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 não. Agora não é hora disso. Ela vai escrever tanto na vida dela. Então, assim, criança aprende brincando. Então, a gente tem, eu falo sempre para os pais, se seu filho está chegando todo dia limpinho de casa na educação... Tem alguma coisa errada. Está muito errado. Troca de escola rápido, porque ele não está trabalhando o que deve ser feito. Eu falo sempre assim, o menino tem que chegar sujo, tem que chegar rasgado, tem que chegar todo melado. Por quê? Porque ele correu, porque ele brincou. E é assim, eu acho, inclusive, que professor de educação infantil era que tinha que ganhar mais. Porque é a que deve trabalhar mais. Ela não vai parar um único minuto, porque o tempo de atenção deles é curto. Lembra que a gente falou na última live? Então, o tempo, um menino, sim, de 2, 3 anos. O tempo dele de atenção é de 10 minutos, e você se tem tiver. Que variar, modificar as atividades, né? Exatamente. A gente precisa pensar em várias atividades para que ele realmente possa conseguir trabalhar isso direitinho e sempre estimulando. E outra coisa muito importante é a intencionalidade.
Eu não vou passar um joguinho, eu não vou passar uma brincadeira, porque eu quero que esse menino se canse para poder ficar sentado depois. Não. Eu tenho a intenção, eu tenho um objetivo, que eu quero que ele aprenda determinada habilidade, então eu vou passar aquele curso para ele, vou passar aquele brinquedo, vou colocar para ele fazer determinada atividade, mas eu sei o que ele vai fazer. Exato. Eu sei o que ele vai aprender, né? Então, a Tem que ter um intencionalidade. objetivo por trás. E o Isso, objetivo a gente planeja antes de executar. A exatamente. Kátia está perguntando, Vivi, se essa nova edição do livro vai ter muita diferença da edição anterior, porque ela tem um antigo. Vai. Muito, Vai. muito, 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 muito. Assim, primeiro que a gente vai. Ele vai estar todo colorido, né? O outro livro era em preto e branco. As imagens estão lindas, os exercícios estão completamente diferentes. E como a gente falou, né? A gente está fazendo dentro da BNCC. Então, todas as nossas atividades, a gente vai dizer, olha, agora nessa atividade eu estou trabalhando o eu, o outro e o nosso. E também estou trabalhando corpo, gestos e movimentos. Então, em todas as atividades, a gente vai mostrar quais as áreas da PNCC estão sendo trabalhadas naquela atividade. Então vale a pena o investimento, porque a gente atualiza também com o que há de mais novo, que é a BNCC, né? Isso. Vivi, E está outra coisa que a gente acontecendo um movimento aqui na nossa live. Ah, Todo mundo pedindo para você lançar um cupom de desconto na aquisição dos livros para quem está assistindo a live. Olha, eu concordo. Tá todo mundo aqui. combinado. Eu vou falar com a Renata, tá? Aí, tá vendo, gente? Ela vai falar com a Renata. E aí Eu vocês entram lá na página da Vivi e falam: Ó, Vivi, eu estava assistindo a live sua com a Mara. Combinado. Outra coisa que a gente vai fazer também que é diferente, o livro do professor vai estar junto com o livro do aluno. Então, o pai que comprar, ele não vai precisar comprar dois livros diferentes. Dentro de um único livro, lá no final do livro, ele vai ter todas as explicações do que ele deve trabalhar, por que a gente está trabalhando aquela atividade e quais são as possíveis respostas. Eu gosto muito de trabalhar isso, né? Possíveis respostas, porque os exercícios, eles nunca têm uma resposta só, né? A gente precisa muito... Eu lembro de um exercício que um aluno fez comigo, que eu amei, que a gente tinha, assim, aquele exercício que a gente coloca, qual é a figura... Ora, Mara, quem tá aqui? Caio! Peraí, deixa eu tirar aqui pro povo conhecer o Caio. Tudo bom, querido? Tô ótimo. Meu bebê tá com 19 anos, Mara! Parabéns, Caio! Que legal! Então, e aí, acabei até esquecendo o que eu estava falando. Uma coisa que eu acho interessante que você estava falando é que a família pode acompanhar também, né, Vivi? Isso. A importância, né, da gente colocar a família para estar trabalhando junto com a criança, para estar estimulando junto à criança, né? E é importante a gente ter esse trabalho junto com eles. Então, esse livro vai estar possibilitando isso, que, assim, lembrei. Que a resposta, então, o exercício que eu estava falando lá, né? Então, nós colocamos uma vassoura, um rodo, que mais que eu coloquei? Um café e um pano. Uhum. E aí a gente perguntou assim, qual que era a figura que não combinava? Uhum. Na nossa cabeça, então, a vassoura, o rodo, o pano e o café. Qual que é a figura que não combina? O café, né? Só Na se nossa derramar, cabeça, o café. só se derramar e aí tiver que limpar. É, Posso pensar também. exato. Aí foi exatamente isso que o menino falou, Mara. Olha que lindo, assim, o pano. O pano. Aí a professora, mas por que o pano? Isso porque se eu derramar o café e eu for usar o rodo ou coisa, eu só vou espalhar. Já o pano eu vou conseguir limpar. Eu vou dizer que essa criança tem um problema de cognição?
Com certeza não. De Tá jeito vendo? nenhum. É bem Sim. pensado. Então, os trabalhos, quando a gente vai trabalhando com boquinhas, né? Tem um jogo que eu adoro, que é o Lince. O Lince, a Ah, gente tem 22 maneiras de jogar o Lince. E cada forma que a gente joga, a gente vai trabalhando uma área cerebral. Então, a gente tem os exercícios para verificar a cognição da criança, se ela tem algum problema de cognição, se ela tem algum problema de consciência fonológica, será que ela tem problema de semântica, por exemplo, que foi esse caso desse exercício que a gente colocou, né? Quais são as figuras que combinam entre si? aham, Então, é um sentido de significado. Ela vai ver quais são os significados que combinam. Então, tudo isso a gente vai trabalhando com eles. Então, os aham. jogos são muito interessantes, os livros são maravilhosos. Então, entrem na nossa página, né? métododasboquinhas.com.br. Agora a gente está fazendo muitos cursos online, Isso que o pessoal né? está perguntando, dos cursos. Os cursos, a gente sempre tem curso presencial, mas agora a gente está tendo cursos online. Agora a gente vai ter no dia, acho que 16 e 17 de maio. Eu vou confirmar aqui com vocês. A gente vai ter o material, que a gente vai ter um curso voltado para a família, Boquinhas para a família. É justamente para Aham. ajudar o pai e a mãe para fazer. Então, se você entrar no nosso site lá, você tem a parte de cursos e você vai ter o curso que vai ser a Liliane que vai dar, que é esse curso voltado para a família. Sim, Então, boquinhas.com.br. isso, método das boquinhas. Método das boquinhas. Aí, facinho, gente. É, O pessoal está pedindo o nome dos livros, mas eu acredito que entrando na página, você vai ter acesso não só a livros, aos materiais. Boquinhas tem a muito todos os material materiais. bacana. E Exatamente. Então, você curso. vai ter parte dos jogos, né? Os livros. A gente tem o PLIN, né? Que é um protocolo de avaliação, que a gente usa o LINS, é muito bacana, que aí não é que ele dê diagnóstico, mas ele auxilia o professor, por exemplo, a fazer um relatório, e aí a gente verifica a possibilidade dele ter transtorno do déficit de atenção, ter dislexia ou ter deficiência intelectual. Ó, como é Então, o de nome, Vivi? PLIN, Plim. PLIN, Protocolo Lince de Investigação Neurológica. Plim, com N. Isso. Isso, Anota aí, Fabiola. Plim. isso. E aí Fabiola, a você Fabiola tem que ter um bom desconto, né, Fabiola? aproveita que assim, vira e mexe a gente faz, por exemplo, normalmente quando a gente dá esses cursos online, vira e mexe a gente solta as promoções. Então, quem participa do curso consegue comprar, por exemplo, não, todos os nossos materiais estão sem frete, por exemplo. Ou Aham. então, tais e tais materiais têm 20, 30% de desconto. Então, a gente vai fazendo assim durante o curso, a gente apresenta vários descontos para a gente poder trabalhar com eles. Então, vale muito a pena. E Boquinha está crescendo muito, né? Eu lembro que alguns anos atrás tinha, acho que uns 3 livros, quando eu vi um cartaz. E hoje tem uma infinidade de coisas. Eu nem conhecia esse Plim que você falou. Eu vou até É muito bacana. verificar, né? Dá uma Ah, tá olhadinha. perguntando o valor das coisas. Vocês entrem lá no site, gente, que aí São valores muito variados. São vocês valores, vão ter acesso. nós temos desde jogos por 25, 30 reais, até os nossos livros que custam mais de 100 reais, né? 150, 140. Então, como vira e mexe, principalmente agora nessa época, né? A gente está dando um monte de desconto, então eu tenho medo de falar algum preço e tá errando. Mas vocês dêem Tá. uma olhadinha que vale a pena entrar lá no nosso site, que vocês vão conseguir descobrir direitinho os materiais que tem, vale muito a pena, viu? Eu tenho uma pergunta que me enviaram. O método das boquinhas serve também para ser trabalhado com estudantes autistas? Aí Muito, a muito. resposta a Vivi já deu no começo, né? Que o filho dela, que é autista, foi alfabetizado com o método, né? Isso, exatamente. E outra coisa que é muito bacana, não só os autistas, não só as pessoas com dislexia, com TDAH, mas, por exemplo, nós já tivemos alunos cegos
que trabalharam com boquinhas. Por quê? Porque, como a gente fala, a gente trabalha com várias entradas. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando só com a entrada da articulação, ele não vai ver. Mas ele tem o som, que a gente sabe que normalmente quando a gente tem deficiência num órgão, o outro órgão, ele se cresce, né? Ele se amplia. Então, por exemplo, a pessoa cega também, a gente tem um vídeo, inclusive, muito interessante de uma criança que ela tinha uma deficiência severa, então a professora fazia a boquinha e ela pegava na boquinha. Então a professora falava, olha como levanta a língua. Aí ela colocava a mão dentro da boquinha para sentir a língua subindo. E nós já tivemos também com pessoas surdas. Olha, que legal. Nossa, então, muito bacana. Muito bacana, porque aquilo é o que eu falo, né? Não tem só uma entrada. Quando a gente enfatiza só ou o som, ou só a visão, ou só a sílaba, ou só. Não, aí acaba que você não consegue realmente ter uma alfabetização plena. Boquinhas não. Ela é multissensorial, né? A gente fala que ela é uma neuroalfabetização, por quê? Porque ela trabalha várias áreas do cérebro. Então, vale muito a pena. Dei uma olhadinha, a gente está agora no mês de maio, se eu não me engano, a gente está com 3 cursos. Olha, online. Gente, entra lá. A Fabiola colocou aí, www.metododasboquinhas.com.br. Exatamente. Lá em cursos, vocês vão verificar os cursos que tem. A gente vai ter agora 16 e 17. Agora a gente vai ter, agora nessa primeira semana, agora a gente vai ter, eu acho que do treino de alfabetização, que é de 8 horas. Depois a gente vai ter 16, 17, a gente vai ter o da família. E no início de junho, a gente vai ter o de... Ai, gente, agora eu esqueci. É um outro diferenciado também. Então, a gente está trocando os tipos de curso. Então, vale a pena vocês acompanharem. Tá. A gente está terminando aqui, Vivi. Aí eu queria assim que você contasse para a gente assim, as coisas que não podem faltar de jeito nenhum em termos de alfabetização. E no finalzinho falasse um pouquinho desse o curso com o Dr. Clay, porque tem gente perguntando. A gente tem aí 10 minutinhos. Então, ó, para alfabetização é aquilo que eu falo, né, pra gente. A gente precisa, acho que primeiro, começo do ano, a gente precisa fazer uma sondagem, que é o que a gente já conversou, inclusive, na última, né? A gente precisa verificar, tirar um retrato daquela criança no início do ano. Porque eu preciso verificar se ela tem um pré-requisito para aquela alfabetização. Só a idade não é pré-requisito. Isso. E aí eu tenho só uma consideração, Vivi. Como nós estamos muito tempo em casa, professores, quando a gente retornar, mesmo que seja em agosto, setembro, a gente vai ter que considerar como início do ano. Exatamente. Porque o meu aluno de março não vai ser o meu aluno que vai voltar. A gente não sabe quando ainda, né? Ele já esqueceu tudo, né? Então, a gente vai precisar retomar, a gente vai precisar realmente pensar que é o início de ano. Então, a gente precisa tirar um retrato dessa criança, a gente precisa fazer uma avaliação. Eu sempre falo que o primeiro mês de aula é um mês de reconhecimento. Eu preciso saber quem é a minha turma, quem é aquele meu aluno. Como a gente falou na última live, né? Eu preciso lembrar que eu preciso ensinar para todos, mas ensinar para cada um. Isso é muito importante, a gente levar isso em consideração. E aí, com base nessa avaliação inicial, aí sim eu vou fazer o meu planejamento. E aí eu vou verificar se eu vou poder iniciar aquele meu novo ciclo de alfabetização, né? E eu precisar... não, eu verifiquei assim, gente, mas eu vou ficar atrasando uma turma por causa de 2 ou 3? Não, não é atrasando uma turma. Mas de vez em quando eu vou dar um passo para trás. Por exemplo, eu fiz a avaliação e eu verifiquei que o meu aluno, que eu tenho 2, 3 alunos que não sabem o que é rima, eles não sabem o que é literação, eles não têm consciência corporal. Eu vou começar a iniciar as vogais para eles, porque eu tenho que ajudar todo mundo, né? Eu tenho que ensinar para todos, mas aí de vez em quando eu não vou precisar
ficar trocando as minhas atividades? Então aí eu vou voltar um pouquinho. E aí eu vou fazer uma brincadeira de rima, eu vou fazer um trava-língua com ele, eu vou fazer brincadeira de contação de história, porque eu quero saber, eu quero que esse aluno escreva lá na frente. Então, não só ele vai precisar saber recontar uma história, ele pode dar continuidade a uma história que eu comecei, eu quero ver se ele está prestando atenção, eu vou ficar perguntando. Eu vou pedir, por exemplo, para ele descrever um personagem para mim. Eu estou falando, olha, eu tenho o meu coleguinha, ele mora no Rio Grande do Sul. E ele tem 9 anos, ele é um menino muito sapeca. Aí eu paro. Como é que é esse menino? Aí como é que a gente vai poder imaginar? Bom, se ele é do Rio Grande do Sul, ele tem uma grande possibilidade de ser um menino mais branquinho, ele pode ter os olhos claros, o cabelo mais claro. Se ele for lá do norte, se ele for lá do Amapá, ele já deve ser mais moreno, né? Mas como é que ele é? Ele é alto, ele é baixo, sabe? Eu falei que tem 9 anos. Menino de 9 anos não é um menino que cresce muito, então ele é mais baixo. Então a gente vai pegando esse tipo de coisa. Então eu vou fazendo com que a criança construa aquela imagem daquele personagem, daquele. E aí eu falei para ele que eu fui pescar. E aí, onde foi que eu fui pescar? Bom, eu estou no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, será que tem mar? Onde é que ele está? Não, pode ser, mas eu tenho uma lagoa. Então é um rio que eu tenho, é mais tranquilo, é de água doce. Como é que é meu barco? O meu barco é de madeira. Então eu vou fazendo com que ele construa na cabeça dele todo aquele cenário. Porque depois ele vai precisar passar isso para o papel. Mas antes de passar para o papel, ele precisa ter tudo aquilo na cabecinha dele. Então, eu vou trabalhando isso lá na educação infantil, muito antes da gente estar trabalhando a alfabetização. Eu estou trabalhando a construção daquele texto com ele. E aí posso pedir para ele sinônimos. Então, por exemplo, na minha festa hoje é meu aniversário. E eu estou muito. E aí eu vou pedir para ele dizer: será que eu vou ficar triste? Será que eu vou ficar alegre porque é meu aniversário? Eu vou ficar muito alegre. Eu vou ficar muito alegre. Mas sabe por quê? Mas eu fiquei triste. E aí ele precisa pensar: por que será que ele ficou triste? Aí ele vai poder dizer: foi porque o meu pai esqueceu que era meu aniversário. Então a gente vai precisar linkar as emoções com as situações, Muitas conexões, né? Muitas conexões, são as conexões cerebrais que a gente precisa fazer e a educação infantil é para isso. Por isso que a gente trabalha linguagem, motor e sensorial o tempo todo. Estão pedindo para a gente fazer uma pose bonita para fazer um print. Pronto, já deve ter dado tempo. E aí, você fala agora para a gente, assim, foi ótimo. Eu acho que a gente podia ter parte 2, parte 3 de alfabetização. Porque a alfabetização é um mundo. Nossa, é muita coisa, né? Vamos sim, a gente pode até, Vivi, depois, se você quiser, combinar, assim, temas determinados dentro da alfabetização para a gente falar aqui. Né? Combinadíssimo. Fechado. E fala um pouquinho desse curso com o Dr. Clay. É um curso de 8 horas, vai ser no dia 5 à noite e no dia 6 pela manhã. Vão ser 8 horas, então a gente vai trabalhar a neurologia da aprendizagem. Então a gente vai saber como é que o cérebro aprende, quais são as estimulações que a gente deve fazer em determinada idade, e a gente vai dar um pouquinho de foco, assim, sem nenhuma intenção no autismo. Então a gente tem assim suspeito, né? Já que nós somos do Moab, já que eu tenho um filho autista, então a gente vai dar um pouquinho de atenção ao autismo. Como que a gente vai poder trabalhar com ele nessa época assim em que há uma grande mudança? Não precisa ser só a pandemia, né? A gente colocou a pandemia porque é o que a gente está vivendo agora, mas não precisa ser só isso. Como é que a gente trabalha com essas mudanças de rotina com eles? Como é que a gente trabalha com essa regularização que ele precisa muitas vezes, né? Às vezes eles ficam muito irritados, ficam muito dispersos. Então, como é que a gente trabalha isso com eles? Então, vai ser um curso muito bacana, tá bom? Vocês que assistiram a live
Da Mara. Vocês podem se inscrever pelo valor mais baixo que tem lá, tá bom? Que a gente fez para pessoas com deficiência e para associados do Moab, mas vocês podem também se inscrever com esse valor mais baixo da live, tá bom? É lá Então, no Mais Inclusão? isso, inclusão e adaptação.com.br e você entra em cursos. O primeiro curso que aparecer é o curso do Dr. Clay. Isso. Tá gravado, hein, Vivi? Amanhã o povo vai fazer essa inscrição. Gente, eu tô contando com vocês. Vamos compartilhar conhecimentos, ter mais informação, socializar o conhecimento. O nosso objetivo precisa ser esse. Tem uma amiga muito que é a Mara Rúbia, sabe? Que ela fala que professor não pode ter formação continuada, é formação contínua. Exato. Então, mesmo a gente, nessa época de pandemia, nessa época de quarentena, que a gente está em casa, a gente tem que estudar. Porque quando a gente voltar, os nossos alunos vão precisar da gente muito mais do que estão precisando na hora que eles saíram, né, Mara? Isso, com certeza. Eu falo que nós vamos começar 2020 de novo. O ano letivo vai começar quando as aulas começarem. Ó, gente, a Fabíola colocou aí o site para fazer a inscrição. E a gente espera vocês lá. Vivi, eu gostaria assim, de te agradecer imensamente mais uma vez. O pessoal já está falando que tem muito assunto, então com certeza eu vou te convidar outras vezes. Só que a gente vai colocar assuntos mais pontuais, porque uma hora é muito pouco, né? E te agradecer muito, muito, viu? Muito obrigada pelo apoio. É um prazer estar aqui com você, viu? Beijos. Um beijo no Caio e na Luísa. Luísa, obrigada pelo celular, pela força. Gente, eu preciso ajeitar esse Instagram, não é possível. Obrigada, Vivi. Até a próxima. Muito obrigada. Beijos. Beijo.